Todos e a todas, é um prazer estar aqui. Eu agradeço a toda a coordenação do evento e dar essa oportunidade de apresentarmos esse trabalho. Esse trabalho é fruto, é uma parte da dissertação de mestrado que foi defendida agora em fevereiro desse ano, cujo orientador foi Marcos Galindo, que contribuiu com esse artigo, e a colega Tereza Alexandrina, que também contribuiu para a feitura desse trabalho. O título, como vocês estão vendo, é um trabalho com fotografia, e vamos apresentar. São fotografias do Recife, então, para quem conhece pouco, vai poder ver um pouquinho da nossa cidade em algumas épocas remotas. A fotografia e a memória é o tema central do nosso trabalho, né? Essa memória que é feita através das imagens em sais de prata. É essa estranha e fascinante mistura de emoções e de informações que ativa a nossa memória e faz com que os fragmentos do passado, como centelhas que iluminam a nossa vida, a vida de cada um de nós, não se percam no tempo. O objetivo do trabalho foi discutir a construção de uma rede memorial tendo como base acervos fotográficos. São acervos de instituições do Recife com fotografias que estavam dispersas e não dialogavam entre si. Demonstrar que o emprego de um sistema de organização da informação, essas coleções têm que estar organizadas em um sistema de informação, a partir da análise documentária, integrando um sistema memorial, podia permitir que houvesse um diálogo entre essas coleções e entre esses acervos institucionais. E a história da cidade, consequentemente, poderia ser reescrita à medida que as imagens do passado, longínquo e recente, forem apropriadas pela sociedade e consideradas como fontes de memória, fontes de informação dessa cidade. E os conceitos que nós usamos, né, tanto na dissertação como para esse artigo, destacamos alguns, que é o de memória, né, um tema bastante usado em todas as vertentes, né, e que em comum a necessidade de lugares. E o que a gente trata é a fotografia urbana, né, tem sempre esses dois temas de pertencimento e lugar. O pertencimento como a forma pela qual as pessoas percebem integrantes desse mesmo lugar, né, associado a componentes cognitivos, sociais, psicológicos, intersociais, o pertencimento mesmo. E a gente foi buscar em Monteiro e Maia esse conceito. E o lugar de Santos, o geógrafo, Milton Santos, né, que é a extensão do acontecer solidário, o locus do viver junto, do intersubjetivo, onde foi construído o pertencimento. Os lugares se transformam, né? A gente sabe que eles não chegam para a gente pronto, né? Ao longo vão se modificando tanto nos seus elementos arquitetônicos quanto paisagísticos. Decorre que as memórias coletivas se eternizam em registros e documentos, como diz Halbach. Estes documentos se transformam, ao se transformarem, a memória coletiva em memória histórica preservam a memória das cidades. E nesse contexto, as fotografias são instrumentos de informação e de memória, ricas em fontes. E a fotografia, muitas vezes, é a única coisa que resta desses lugares, porque eles se transformam tanto que não sobra quase nada. E os documentos, os registros, é o que resta. E vocês podem ver, por exemplo, numa imagem como essa, como a cidade se transforma. É o Recife do final do século, meados do século XIX. Uma ponte de madeira, o bairro da Boa Vista, do lado de lá, o bairro de Santo Antônio do lado de cá. Você vê a ponte substituída por uma ponte de ferro, que ainda hoje é a mesma, em 1905. Depois a paisagem, 10 anos depois, se modifica, mas a ponte se permanece. Mais 5 anos e a paisagem vai se modificando. E as fotografias vão registrando e tendo o poder de congelar esse tempo nos acervos. Aí é o acervo do Museu da Cidade do Recife. A memória na ciência da informação é óbvio que a gente tem que tratar a memória dentro do nosso opus do trabalho, que é a ciência da informação. E ela se aproxima do conotativo de história da informação, que é o que Aldo Barreto traz para a gente. E a memória produzida ontem, uma memória produzida centenária, não cabe à ciência da informação reconstruir o passado histórico. Para a gente, tanto faz a memória centenária como a memória recente. O que a gente busca é entender a natureza dos registros. É o fenômeno que envolve a informação, a criação, o tratamento e o uso social dessa informação.
A memória e a preservação. Esse também é um ponto crucial dentro do nosso trabalho. É a preservação com observar previamente, defender, resguardar, conservar, ou seja, cuidar por antecipação, mantendo livre de corrupção, dano ou perigo, apropriando e ligado muito ao conceito de curadoria. E aí nos leva a um debate que está ainda muito em pauta, que está posto, que é o dilema do custodialismo. É aquilo que vai de encontro ao guardar por si só e não dar acesso. Que ainda está posto e ainda é atual, esse dilema que ainda está em transição do custodialismo para o pós-custodialismo. O sistema memorial é uma categoria de análise que nós assumimos junto ao nosso orientador que desenvolve esse trabalho já há algum tempo, né? Que tem como premissa organizacional a preservação, o resgate e o acesso ao patrimônio memorial, que propicia a formação de uma rede memorial, onde as instituições deveriam se considerar instituições memoriais, se colocar como instituições memoriais dentro de uma rede, porque essa rede faz com que as instituições trabalhem em regime de interoperabilidade. É uma palavra que dentro desse encontro foi uma das palavras mais ouvidas e trabalhadas, compartilhando conhecimentos, informações, recursos humanos, recursos físicos e financeiros, reduzindo gastos e ganhando eficiência. O método que utilizamos foi escolher instituições públicas, né, que tenham acervos, que falem sobre o Recife, que no artigo a gente ampliou o tempo, na dissertação foi até 30, mas no artigo a gente incluiu algumas imagens mais atuais, e de locais que sofreram transformações urbanísticas e que as fotografias tinham que estar em bom estado para que fossem manipuladas e digitalizadas, não é? E para os fotógrafos que fotografaram os mesmos locais e conviveram numa mesma época, tem os olhares, claro, cada um com o seu olhar, mas que olharam para essa cidade praticamente no mesmo momento, né? E retratando os mesmos locais, como eu disse. E claro, o que é que isso provoca? Isso provoca que essa fotografia venha iluminar a história. Se a gente trata uma série fotográfica, isso só vai dar apoio para que as pesquisas de história se tornem mais iluminadas e mais interessantes. E trazer para a história, e a história traz luz das fotografias, né? Isso é um jogo dialético. Vamos passear pelo Recife. Eu tinha programado, desde o começo do congresso, quando apresentei meu trabalho, passearmos no Zeppelin. Então andaríamos devagar, pelos meus 20 minutos iniciais que eu tinha pretendido. Se vocês conheceram o Zeppelin, pelo menos, ele passeou pelo Recife durante 7 anos, na década de 1930 até 1937. Então, se nós fôssemos passear pelo Zeppelin, íamos passear bem devagar, ele era muito lento, então poderíamos ver muitas fotos do Recife. Aí nós tivemos que entrar num jato, porque me disseram que eu tinha somente 10 minutos. Mas agora já me disseram que eu tinha 15 minutos. Vou passar com um Boeing, vai ser um pouco rápido, mas eu já cortei algumas imagens ontem à noite e vai ficar uma coisa meio difícil. Vamos passear então pelo Recife. Vou ler só um pedacinho aqui, uma coisa interessante. Esse Recife, que nasceu como porto, a serviço imediato do porto, como disse Castro, dada a sua condição privilegiada de apresentar arrecifes que encantaram Darwin. Vocês sabem que o Darwin veio aqui em 1836 e disse assim, uma extensão, que eu vejo, uma extensão de vários quilômetros em absoluta linha reta, paralela à praia e pouco distante desta, sem a qual nunca existiria um ancoradouro. Ele disse, só pode ter sido feito por mãos de ciclopes, não sei bem dizer. Quer dizer, jamais pela mão do homem, não é? Só mesmo deuses ou monstros que podiam ter feito aqueles arrecifes. E aí, essa linha reta natural de arrecifes foi que encantou Darwin, né? E aí você vê o Recife de hoje, que a gente viu na fotografia anterior, e esse é o Recife de 1914, 1907, das ilhas, a ilha do Recife, a ilha de Santo Antônio, e entrando pelo continente. E há pouco tempo, o poeta disse, é o Recife, a cidade que sempre foi terra e água, como expressa o poeta Carlos Pena. Hoje serena flutua, metade roubada ao mar, metade à imaginação, pois é do sonho dos homens que uma cidade se inventa. Vamos passear pelo Recife e entender como esses acervos dispersos, se tivessem uma rede memorial, interconectados,
poderiam escrever a história do Recife de uma forma muito mais interessante, construindo uma coxa de retalho bem conectada e bem interessante. Essa é uma foto do Museu da Cidade do Recife, da construção do porto, feita por F. Bocage. Você veja o Recife tomando o lugar do mar. Vimos uma foto da Fundação Joaquim Nabuco de F. Bocage na mesma ocasião. Uma foto em outra instituição, no mesmo momento, uma foto do acervo do Museu do Estado, a terceira instituição, F. de Bocage, no mesmo momento. Essas três instituições não estão conectadas. E uma terceira foto, já mais atual, um acervo privado de um fotógrafo que mostra também o Porto do Recife, já na década de 1970, mostrando o porto já modernizado, já pronto, que também poderia estar constante de uma rede. Outro exemplo, a antiga alfândega. Estou com o tempo bem? Estou bem? Alfândega. Temos aí ela toda construída em madeira, de Manuel Tondela de 1900, acervo do Museu do Estado. Uma foto de Alcide Lacerda de 1970, já não existe mais a alfândega. E hoje existe um centro de loja, aproveitando o prédio que existia atrás, um luxuoso centro de loja que é o Passo Alfândega. Outro exemplo, que é o Cais de Ramos, hoje atual Martins de Barros, uma foto da Fundação Joaquim Nabuco. O calçamento ainda está aqui, todo esse casario e o convento e o dos jesuítas, mas aqui já não existe mais, só sobrou a igreja do Espírito Santo e novas construções que estão erguidas. Aqui, novas exigências de planos urbanísticos que vão surgindo, vão aparecendo ao longo dos anos, e um pátio, que é esse pátio central do Paraíso, com toda essa arquitetura ao redor, que existiu a Igreja do Paraíso, o Hospital São João de Deus e o quartel do regime de Cléber. Mas por força de modernização, todo esse pátio vai ser destruído e começa a erguer os edifícios e o alargamento das ruas e o surgimento das avenidas vai demolir todo esse pátio. Está vendo? Já começam. E aí desaparece o local onde está a igreja, o hospital e o regimento militar. Surge a praça e as considerações finais. É necessária a integração das instituições de memória em uma rede memorial, na qual as imagens sejam acessíveis de forma interativa, padronizada, sistematizada, com possibilidade de recuperação em qualquer parte do mundo. Tem que se dar a importância ao documento e não ao local de guarda. A ciência da informação possibilita o diálogo entre o passado longínquo e o presente e ajuda a reescrever a história da cidade, a transformar os acervos em patrimônio universal, empoderando a memória da cidade e a apropriação do estoque de lembranças eternizadas nas paisagens ou nas fotografias. Atualmente, observa-se a reestruturação do traçado urbanístico do Recife e em muitas cidades, devido à resposta de eventos esportivos que vão marcar esse ano e o ano que vem, na Copa, e a necessidade de ajuste do sistema viário. No entanto, há que se considerar que modificações dessa ordem envolvem também preservar a função da cidade, enquanto local de memória e de cultivo do corpo e do espírito, quando se pensa na ocupação do solo. Nesse sentido, isso está escrito na Carta de Atenas, de 1933. Nesse sentido, este artigo vem demonstrar que fenômenos dessa natureza ocorreram e ocorrerão, mantendo desrespeito pelo patrimônio histórico. Nós estamos imaginando o que está acontecendo. Vamos ver o que vai acontecer em todas as cidades do Brasil, onde vão acontecer os Jogos da Copa. Viadutos sendo erguidos, ruas sendo alargadas e mais patrimônio sendo desrespeitado. A fotografia é uma expressão poética do olhar tecnológico.
Serviu-nos de guia, apontando o caminho para conectar organizações e práticas de troca e cultura multiusuária. Como o rio corre para o mar, a informação memorial corre para o acesso, marcando um novo tempo no qual o uso social da informação é maior que o controle. A prática que une esses temas é mais forte que as barreiras que os separam. Então, mais referência. Obrigado, nossos três colegas, por estar aqui. Qualquer dúvida, pode